E nós já estamos de volta aqui com o Roda de Entrevista, que hoje recebe o presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza. E no último bloco, o Fábio Maurício ia fazer uma pergunta para o deputado, eu peço para você continuar. Tá certo, Carla. O presidente, voltando a falar então, sobre o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que foi enviado para a Assembleia, está começando o debate e as discussões, mas já existe polêmica. Por exemplo, o setor produtivo teme perda de incentivos fiscais. O funcionalismo público teme perdas de direitos já adquiridos. Como é que a Assembleia vai formatar, dar a sua cara nesse projeto? É uma matéria polêmica que deverá ser votada só após uma ampla discussão. O ano passado nós já tivemos uma audiência pública através da secretária da Fazenda, a doutora Ana Carla, em que mostrou que ela vai mexer com a vida do setor público e que, com certeza, vamos analisar qual que é o objetivo dessa lei de responsabilidade fiscal estadual. É diminuir o déficit público. Agora, caberá à Assembleia Legislativa analisar, porque ela vai mexer com a vida do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, tribunais e empresas que, de uma maneira ou outra, estão vinculadas com o serviço público. Então, ela vai tentar buscar uma diminuição do déficit público. Quando se fala em déficit público, só se pensa em servidor público, e não pode se pensar dessa maneira. Então, nós vamos analisar muito bem esse projeto para impedir que se seja feito injustiças. Nós não podemos dizer que é apenas a questão de servidor público que provoca o déficit. Nós sabemos que há gastos que podem e devem ser evitados pelo governo, quer seja de publicidade, quer seja de qualquer outro nível, quer seja de manutenção, quer seja de melhor controle da máquina, não tem um custo. E como o Estado é muito grande, pequenas ações geram grandes despesas. Então a Assembleia não vai votar essa matéria sem discutir com os poderes e com os segmentos que receberão repercussão dessa lei, para permitir que ela, ao ser aprovado, ela não traga danos para o andamento normal das atividades desses poderes. E como é que o senhor pretende conciliar uma discussão tão grande como essa, como esse projeto exige, num ano eleitoral em que a gente sabe que vários deputados são candidatos, ou seja, principalmente no segundo semestre, aquela presença ativa dos deputados não vai ser tão constante assim, porque a gente sabe de experiências anteriores, de eleições anteriores, que isso não ocorre. Não, quanto à questão de termos o quórum, eu não tenho dúvida, porque é uma matéria que não exige um quórum qualificado. Por exemplo, de 25 deputados, são 21, e praticamente todas as sessões nós temos esse quórum. Então, não vejo essa questão como preocupação. Eu vejo a maior preocupação é a questão do conteúdo, do objeto dessa lei de responsabilidade fiscal estadual. Ela é necessária? Eu entendo que sim. Agora, a maneira que ela seja aprovada é que é muito importante. Daí temos que debater, temos que discutir, buscar alternativas que permitam que ela seja, no mínimo, em condições de que, uma vez aplicada, eu não perca, por exemplo, a autonomia de trabalhar, de exercer a presidência da Assembleia Legislativa. Então, é fundamental que entenda, nós não vamos votar ela de um dia para o outro, vamos fazer debates, vamos fazer audiências públicas e vamos fazer as adequações que nós, no nosso entendimento, que é a responsabilidade da Assembleia de votar. É ela que vai decidir, nós possamos fazer com a segurança que estamos fazendo algo que seja possível de ser aplicado. Já se percebe nesse ano, ao contrário do ano passado, que foi muito movimentado, a presença surpreendente. Há 13 anos eu cubro a casa e eu percebi que o ano passado foi o mais produtivo desse período que eu acompanho de perto os trabalhos na Assembleia Legislativa. Nessa primeira semana, a situação já foi um pouco diferente. Teve sessão com 40 minutos e teve a última sessão na quinta-feira também, que não foi possível deliberar as matérias por falta de quórum. Como lidar com essa situação, presidente? É algo que nós temos que fazer uma análise. Agora, o que aconteceu é relativamente explicável,
As matérias para dar tramitação no plenário da Assembleia Legislativa, que é onde se decide, ela depende das comissões. E as matérias que chegaram, que estão na casa, a grande maioria estão nas comissões, elas não estão disponíveis no plenário. Algumas já chegaram, então, no primeiro caso, tivemos uma sessão muito rápida de votação, porque não tinha mais matéria. No dia seguinte, nós tínhamos matéria, mas naquele momento faltou o quórum. Nós suspendemos, então, a ordem do dia. Então, houve um dia de prejuízo. Agora, nós temos que fazer uma política que isso não dê continuidade, nós temos que evitar. Isso é um mal que deve ser combatido. Nós não sabemos ainda qual maneira a mesa diretora deverá tomar posição. O senhor acha uma situação contraditória? Porque o deputado faz um esforço, quanto mais para ser eleito, é uma eleição dificílima, né, para deputado estadual, deputado federal. Quando ganha a eleição, muitos deles praticamente não aparecem em plenário para exercer a principal função de um parlamentar, que é estar ali deliberando matérias, né? É claro que o trabalho parlamentar também se estende, vai muito além do plenário, da casa, mas é uma contradição. O senhor, eu quero fazer justiça aqui, que sempre foi um dos mais assíduos deputados estaduais e como presidente também, está presente em praticamente todas as sessões? Eu não entendo quando o deputado, por qualquer motivo, deixa de participar de uma sessão ordinária da casa. Elas são 3 dias por semana e o deputado que administra o seu tempo, ele sabe que ele pode conciliar e não há, a meu ver, nenhuma justificativa para que eu não esteja presente nos dias que há o plenário. Eu vejo que ali é a grande vitrine do meu mandato. Alguns deputados já talvez priorizem estar no seu gabinete, estar fazendo visita a alguma base, algum evento que está acontecendo em cidade que ele representa. Eu vejo que ele está errado, na minha análise. Agora, ele é dono do seu mandato, ele sabe que da maneira que ele fizer, ele vai ter uma resposta. Se ele acha que essa é a melhor resposta, eu tenho que respeitar. Agora, eu que tenho alguns mandatos, eu acho que eu estou no caminho certo, porque a visibilidade do meu mandato, ela tem um local para ser exercido, e o principal é no plenário. Então, eu faço questão de marcar presença e tenho buscado sensibilizar os deputados. O ano passado nós conseguimos e esse ano vamos continuar esse trabalho, de mostrar para eles que podemos e devemos honrar o nosso mandato, principalmente na questão das sessões ordinárias. Não deveria cortar o ponto deles, deputado? Há uma manifestação, inclusive, expressada na última sessão pelo deputado Humberto Aidar. Isso já aconteceu anteriormente, para que nós possamos fazer igual acontece lá no Congresso Nacional. Lá, o deputado que perde uma votação, o ponto dele é cortado de uma votação. Então, nós devemos, caso a gente não tenha a facilidade de ter os quórum que queremos, nós vamos reunir a mesa diretora e o que a maioria entender, nós vamos fazer as ações que forem necessárias. Se for necessário que seja cortado o ponto, se for o pensamento da maioria, eu entendo que é uma saída. Presidente, o senhor falando aí de corte de ponto do deputado, e administrativamente, o ano passado também a Assembleia viveu um momento de muita agrura por causa das denúncias de funcionários fantasmas que iam ali na porta da Assembleia, batiam um ponto e iam embora. Que providências o senhor tomou? O que foi feito de concreto para que essa situação fosse revertida? Eu acho que as ações já estavam sendo feitas. Olha bem, implantamos o ponto eletrônico. Hoje ele controla a vida dos servidores da casa. Nós tivemos o processo de adaptação do ponto eletrônico, que você não implanta e consegue resultado de um dia para o outro. Mas eu diria que quando teve aquela denúncia, que a mídia explorou a questão de que servidores batiam o ponto e saíam para um outro local. Se você fizer uma análise crítica, nós temos 2.000 servidores que batem o ponto eletrônico. Apenas 3 servidores foram denunciados. Então, de um universo dessa amplitude, eu entendo que o controle nosso está muito bom. E as denúncias, para mim, foram muito importantes para que os servidores entendam que eles têm que ter um compromisso.
Então, o fato de bater o ponto não dá direito a ele de dizer que ele cumpriu a sua função. Ele tem que trabalhar dentro da casa. E, baseado então nessa análise que eu faço, eu entendo que o controle já está alcançando os objetivos que nós queremos. Agora, se todos os servidores comissionados ou contratados pela casa forem trabalhar, vai faltar espaço. Até porque os gabinetes, a gente conhece, são pequenos, não cabe todo mundo. É justificável aquela alegação de que, não, eu bato o ponto ali, mas eu faço um trabalho para o deputado lá no meu bairro ou na minha cidade? O gabinete é a representação parlamentar. O servidor que é contratado para gabinete, ele pode, segundo a legislação, exercê-la de acordo com os locais que o deputado tem a sua representação. Agora, os servidores da Assembleia, que são contratados para a Assembleia, trabalham dentro da Assembleia. É esse que nós temos o controle dele de ponto eletrônico. Correto. E eu entendo que trabalhamos dentro daquilo que manda a lei, respeitamos a lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, o Estado está com problema, está atingindo o limite, né? O limite, nós não estamos no limite providencial, nós estamos abaixo. Então, há um controle de servidores. E o que é importante, se você analisar, a Assembleia ela tem um funcionamento semelhante a um VaptVupt. Ela começa às 7 horas da manhã e vai até 19. Nós temos 3 turnos ali, de acordo com a adequação que for necessária. Então, a Assembleia tem 12 horas de expediente diário. Mas nessas horas mais atípicas, né, 7 horas da manhã, encontra-se pouca gente ali na Assembleia Legislativa. Não, deputado, vou pedir para o senhor responder no próximo bloco. A gente vai para um intervalo, rapidinho, continue acompanhando a gente.